Pessoal aí, boa tarde, novamente. Sejam todos bem-vindos a mais um esplendoroso encontro da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Aqui, neste momento, estamos reunidos para dar prosseguimento aos estudos da nossa disciplina. E aí, já vamos agora focar em um dos aspectos principais aqui da nossa disciplina, que é em relação à fase de projeto. E aí, a partir da fase de projeto, a gente dá início aqui à segunda unidade da nossa disciplina. E aí, para se discutir sobre essa fase de projeto, tem uma coisa que é importante que vocês tenham em mente. Olha só, vamos pensar de novo no nome da nossa disciplina. Análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Perdoe pela minha cachorra, certo? Análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Análise e projeto, vocês já sabem muito bem que são fases aí dentro do ciclo de desenvolvimento de um software. Nós temos 4 fases: planejamento, análise, projeto, implementação. Vimos que a fase de planejamento é bem simples, é só na questão de se definir sobre o projeto que vai ser tocado para frente, fazer o seu estudo de viabilidade, definir metodologia, enfim, essas coisas mais relacionadas ao início de um projeto. Para a fase de análise, estudamos sobre os requisitos, vimos como elicitá-los, vimos algumas técnicas e focamos o conteúdo dessa fase para os casos de uso e os diagramas de casos de uso, porque eles nos permitem fazer uma análise sobre o nosso projeto. Agora, vamos aqui partir para a terceira fase, aí, para a fase de projeto, e a gente já vai ver coisas mais relacionadas à orientação a objetos, que inclusive faz parte do nome da nossa disciplina, análise projeto de sistemas orientados a objetos. E para garantir que ninguém aqui tem dúvidas sobre o que é orientação a objetos e os conceitos relacionados a esse paradigma de programação, trago para vocês a aula destinada a se discutir sobre orientação a objetos. Então, aqui, neste momento, vamos dar início a essa terceira fase, fase de projetos, discutindo sobre a orientação a objetos. Beleza? Então, aqui, beleza, vamos só ver alguns pontos iniciais, bem rapidinho, só para fomentar a discussão. Então, a UML, que vocês viram que foi utilizada no nosso diagrama de casos de uso, e acredito eu que vocês já sabem muito bem do que se trata essa linguagem de modelagem, afinal já devem ter pago a disciplina Engenharia de Software, e aí viram na prática toda essa linguagem de modelagem, enfim, então ela é pautada no paradigma de orientação a objetos. Aqui na nossa disciplina, análise e projeto de sistemas orientados a objetos, vocês estarão a todo momento aplicando os conceitos correlatos à UML. Só que para fazer bom uso da UML, é necessário que vocês entendam orientação a objetos, certo? Inclusive, até que no escopo do nosso curso, no escopo aí da bagagem, na bagagem profissional, na bagagem acadêmica que vocês trazem aqui, que vocês possuem até o momento, vocês já pagaram a disciplina de programação orientada a objetos. Então, vocês já sabem muito bem do que se trata. Então, vamos fazer aqui uma revisão e deixar esse conceito meio que fresco aí na mente de vocês. E aí, a maioria dos programas que fazemos, que utilizamos, foram implementados através desse paradigma. É algo que tem uma grande aplicação no mercado, certo? Então, compreender os seus conceitos vai proporcionar um melhor entendimento de um software. Por isso que faz sentido ter esta aula destinada à discussão desse assunto. Outro ponto interessante, aqui no escopo da disciplina, vocês também verão o diagrama de classes. Acredito eu que já tenho estudado também lá na disciplina Engenharia de Software. Aqui vocês revisarão e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre esse diagrama. Beleza? Então, para poder entender o nosso diagrama de classes, é óbvio, é extremamente necessário que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida relacionado à orientação a objetos.
certo? Então, vamos aqui dar início a essa discussão acerca do universo da orientação a objetos, discutindo sobre a classificação, abstração e instanciação, que são termos-chave aí da programação orientada a objetos. Então, muitos profissionais consideram meio que um tanto complexo o conceito do paradigma orientado a objetos. Afinal, é uma coisa que foge, se formos fazer uma comparação, dentro foge, na verdade, do que vocês aprenderam no seu primeiro contato com a programação aqui no nosso curso. Nós meio que tínhamos lá na linguagem C um enfoque procedural. A gente estava meio que focando nos procedimentos, no passo a passo, para se chegar a uma solução computacional, certo? Era isso que a gente aprendeu lá na linguagem C, que colocamos em prática com os nossos projetinhos, e aí chegou no quarto período do nosso curso, surgiu algo totalmente inovador para vocês, que foi a programação orientada a objetos. Acredito que o professor, na época, creio que tenha sido o Leonardo, tenha vos ensinado a linguagem Java. E aí vocês notaram uma grande diferença da linguagem C para a linguagem Java, porque ela já tem dentro do seu escopo, dentro da sua sintaxe, a orientação a objetos, que é um paradigma inovador e um pouco complexo quando você tem esse contato inicial, certo? Porque acaba sendo algo que foge aí do que você já estava acostumado. Mas a orientação a objetos, ela não é complexa. Não é complexa. Ela, na verdade, é complexa no primeiro contato. Fica até meio estranho falar isso. Ela é complexa no primeiro contato, mas à medida que você vai tendo contato com ela, você percebe que não é tão complexo. E isso é algo natural, porque desde a sua infância, você estava pensando em uma maneira orientada a objetos. A orientação a objetos não foi algo assim que surgiu do nada. Não foi alguém que teve assim uma ideia inovadora e pensou, vou criar agora as linguagens de programação orientadas a objetos. Não, elas surgiram com foco na maneira como nós enxergamos o mundo. E nós enxergamos o mundo através de abstrações e classificações. Ou seja, olhem só, as crianças, elas aprendem conceitos simples, como pessoa, casa e carro, certo? E tudo isso, pessoa, casa e carro, nada mais são do que classes. As classes são, meio que, digamos assim, um molde de alguma coisa em específico. Quando pensamos em pessoa, o que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser humano que vai ter duas pernas, dois olhos, uma boca, um nariz, duas mãos. São coisas que eu tenho, coisas que a Josiane tem, coisas que a Lanusa tem, coisas que a Ana Cristina tem, coisas que a Ana Caroline também tem, certo? É o nosso molde geral. E a criança, ela aprende esses conceitos simples. Ela entende que todo ser vivo que possui duas pernas, dois braços, dois olhos, nariz, sorrir, falar, enfim, fazer coisas que nós humanos fazemos, vai ser classificada como uma pessoa. Quando ela pensa em casa, o conceito de casa, para ela também já vai ser algo abstrato, porque ela sabe que casa meio que vai ser algo construído com vários tijolos, vai ter uma sala, um quarto, uma cozinha, um banheiro, enfim, e ela sabe que toda casa meio que vai ter todas essas características. A mesma coisa aí para o carro. Ela sabe, ela vai conseguir identificar o que é um carro quando ver um objeto que possui quatro rodas, que já tem um tamanho maior, permite que no mínimo quatro pessoas possam estar ali confortáveis, que vai possuir um volante, que vai ter uma buzina, enfim, todas as características aí que um carro possui. E aí, pegando essas abstrações, a criança compreende isso porque ela está pensando que cada um desses objetos, cada uma dessas coisas específicas, vai ser um exemplo de um determinado grupo que já possui as mesmas características e comportamentos de qualquer outro objeto do seu grupo. Ou seja, temos essa classificação mais geral, que é a classe, e dentro dessa classe temos todos os seus objetos, que vocês bem já sabem, são instanciações de uma classe. Temos a classe pessoas,
temos o objeto Diego, por exemplo, temos o objeto Josiane, temos o objeto Lanusa, que meio que são instanciações dessa classe pessoa. Eu, por mais que tenha as mesmas características da Josiane, sou diferente dela. A Josiane, por mais que tenha as mesmas características da Lanusa, também é diferente dela. Nós somos pessoas diferentes, é isso aí que nos classifica como meio que um objeto dentro dessa classe pessoa. Mesma coisa com carro. Você pode ter carros exatamente iguais, com tudo exatamente igual. Sei lá, pense em duas HB20, foi o que veio na minha cabeça, duas HB20 exatamente iguais. Que você olha para ela, pensa que é um clone, que ela tá duplicada, enfim, exatamente iguais. Por mais que tenham exatamente as mesmas características, são objetos distintos, fazem parte da mesma classe, desse mesmo grupo de carros, mas são dois carros diferentes, não são um único carro só. Então é isso o que a criança enxerga desde do seu princípio, desde quando ela começa a ter noção do que é o mundo ao seu redor, certo? Então ela já vai pensar no que caracteriza uma pessoa, no que caracteriza um carro e no que caracteriza uma casa. E aí, pensar no que caracteriza cada um desses objetos vai envolver um grande esforço de abstração, porque você vai pensar nas coisas que são gerais dentro dos objetos que fazem parte desse mesmo grupo, dessa mesma classe. Como, por exemplo, os carros apresentam aí diferentes formatos, cores e estilos. E aí uma criança pode se sentir confusa ao pensar que duas peças de metal com 4 rodas e cores diferentes entre si possuem a mesma classificação carro. Isso meio que pode trazer uma confusão aí na mente da criança, mas ela vai abstrair esse conceito geral do termo carro e vai conseguir entender que o que possui aquelas características, por mais que seja exatamente igual, como eu disse agora há pouco, vai se denominar um carro. Serão dois carros diferentes, por mais que eles tenham exatamente as mesmas características. E aí, pensando no conceito de carro, para vocês enxergarem melhor o que eu tô querendo dizer, olha só, todo carro tem luzes de farol e de freio. Por exemplo, todo carro também tem no mínimo 4 rodas. E aí, todo carro também tem no mínimo aí 2 portas. Então, daí 3 características triviais que ajudam nesse processo de abstração da classe carro, desse grupo aí de objetos carro. Então, quando a criança for pensar no carro, ela já vai meio que pensar nessas características, ou até mesmo nós, quando nós pensamos em um carro, termo geral, a gente sabe que todo carro vai ter luzes de farol e de freio, vai ter no mínimo 4 rodas e vai ter no mínimo aí 2 portas. Então, essas são as características gerais dessa classe carro e que dizem respeito ao que eu quero levar aqui em discussão nesse momento, certo? Então, no momento que a criança compreende esse conceito geral do termo carro, ela percebe que ele já é a denominação de um grupo, certo? Que diferentes carros, que carros que sejam exatamente iguais, vão ser tidos como diferentes, cada um deles meio que que existe da sua própria forma. E aí, para a criança poder entender, generalizar tudo isso, ela sabe que vai ter esse grupo de carros que abrange todos esses objetos. E aí ela já vai fazer uma abstração dessa classe. Então, sempre que um objeto com características semelhantes for percebido, ela vai concluir que aquele objeto é um exemplo do grupo. Como, por exemplo, aí, se ela vê um carro na rua que possui exatamente as características que eu citei agora há pouco, ela vai ser, digamos assim, um objeto, desculpa, ela vê um objeto com exatamente aquelas características que eu citei agora há pouco, no slide anterior, ela vai concluir que aquilo é um carro. Enxergou mais outro objeto com aquelas mesmas características, vai saber que aquilo também é um carro. Enxergou mais outro, também vai saber que aquilo é um carro. Mas olha só, digamos aí que ela agora vê um objeto que é uma moto. A moto vai ter aí as suas luzes de farol e de freio, verdade. Só que a moto não vai ter no mínimo 4 rodas, então já não vai se classificar como um carro, e a moto também não vai ter no mínimo 2 portas, na verdade não possui, e isso também já não a classifica como moto. Então, essas características mais gerais são o que permitirão à criança identificar cada um desses objetos e ter noção aí
desses grupos de classes. E ela vai entender que cada um desses objetos diferentes, por mais que sejam iguais, na verdade, cada um desses objetos, por mais que sejam exatamente iguais, como o exemplo que eu disse aí do HB20, serão instâncias. Cada um deles vai ser um carro em específico, mesmo que seja exatamente igual, serão 2 carros e não um carro só. Beleza? E aí o nosso modo de aprender, fazendo essa breve contextualização com a forma como nós enxergamos o mundo desde que nascemos, tudo isso nos mostra que o nosso modo de aprendizado é orientado a objetos. Então, a programação orientada a objetos já pegou uma forte referência da forma como nós, humanos, enxergamos o mundo ao nosso redor. E aí, nós aprendemos a classificar praticamente tudo. Então, olha só, aqui na minha frente eu tenho uma série de objetos. Tenho aqui essa câmera que eu estou utilizando para gravar a aula. Tem aqui o meu ring light que eu liguei para que vocês possam me enxergar melhor. Tenho aqui o meu notebook, tem aqui o meu teclado, o meu mouse, o meu smartphone, tem aqui uma xícara do meu lado. Tudo isso são classes. Na verdade, são objetos de uma classe. Eu tenho esta câmera que pertence à classe câmeras. É um objeto, uma instância dessa classe. Tenho aqui o meu notebook, que é um objeto, que é uma instância da classe notebooks. Tenho aqui o meu teclado, que é uma instância, que é um objeto da classe teclados, e por aí vai, certo? Então, a gente aprende a classificar tudo isso. Eu sei o que é uma câmera. Se eu ver outra câmera com as mesmas características da minha, eu vou saber que aquilo é uma câmera. Se eu ver um objeto com as mesmas características do meu teclado, eu sei que aquilo vai ser um outro teclado. Se eu ver um objeto com as mesmas características do meu notebook, eu sei que aquilo vai ser um outro notebook. Então, eu estou aprendendo a classificar tudo isso. Ah, não estou aprendendo, não. Eu aprendi a classificar tudo isso e estou colocando em prática. Certo? Então, nós costumamos criar grupos de objetos com características iguais. Cada grupo vai ser equivalente a uma classe, como eu bem disse, a classe câmera, classe notebook, classe teclado, classe smartphone e por aí vai. E aí, sempre que nós precisarmos aprender um conceito novo, um objeto que eu nunca vi na minha vida, não sei nem o que significa. Então, a gente vai criar uma nova classe para esse objeto, para esse conceito, e vai determinar que todo objeto que possui as mesmas características dessa classe vai ser uma instância dela, vai ser um objeto dessa classe. Sei lá, vejo um artefato aí que eu nunca vi na minha vida. Sei lá, um objeto lá do Egito, encontrar alguma coisa em uma das pirâmides que eu nunca vi na minha vida, não sei nem o que é. Então, que na minha cabeça já vou formular as características gerais dessa classe, e se eu encontrar um outro objeto com exatamente as mesmas características desse outro objeto que eu vi, então eu sei que ambos serão pertencentes a essa mesma classe. É assim que a gente pensa, é assim que a gente enxerga o mundo. Certo? Ao se instanciar o objeto de uma classe, o novo item do conjunto representado por essa classe é criado. É como se as nossas classes fossem mods. Pensa aí naquelas forminhas que nós utilizamos para fazer biscoito, por exemplo. Cada um por mais que a gente tenha a forminha que é exatamente igual para cada biscoito que nós criarmos vai ser um objeto diferente, vai ser uma instância dessa nossa classe, que é esse molde, essa forminha aí do biscoito. É o mesmo princípio, é outra alusão aí que nós podemos fazer para deixar as coisas aí mais evidentes para vocês, certo? E aí a abstração de um conceito inicial costuma levar à criação de subdivisões dentro das nossas classes, ou seja, podemos ter grupos dentro dos nossos grupos, como por exemplo, olha só, voltando aí para a classe carro, podemos ter dentro dessa classe a classificação dos nossos carros por marca ou por algum modelo, certo? Sei lá, os carros aí da Fiat, a gente pensando aí nos carros da Fiat, da marca Fiat, então a gente já vai ter todos os carros aí relacionados a essa empresa, os carros aí da Volkswagen, por exemplo, e por aí vai, certo? Então podemos ter as nossas classes e dentro dessas classes também podemos ter os nossos subgrupos. São coisas que
facilmente enxergamos na nossa vida, no nosso cotidiano, que também se aplicam a esse universo da orientação a objetos, certo? E aí, apesar de terem os mesmos atributos, os objetos de uma classe não são exatamente iguais, como eu bem venho pautando aí para vocês. Porque cada objeto vai armazenar valores dentro dos seus atributos. Então, aí mais um conceito-chave relacionado à nossa orientação a objetos, no qual as nossas classes vão ter seus atributos. E aí os objetos que são oriundos dessas classes vão ter esses atributos definidos. Olha só, todos nós aqui fazemos parte da classe pessoa. A classe pessoa, por exemplo, possui o atributo altura e peso. A minha altura e o meu peso pode ser diferente da altura e do peso da Josiane, que pode ser diferente da altura e do peso da Lanusa, que podem ser exatamente iguais à altura e peso aí da Ana Cristina, por exemplo. E aí, por mais que tenhamos essas características diferentes ou essas características iguais, vamos ser objetos diferentes, não seremos exatamente iguais. Cada um de nós somos pessoas diferentes, certo? Olha só, no exemplo aqui que eu trago. Todos os objetos da classe carro possuem um atributo cor, entretanto, alguns podem ser azuis, cinzas, pretos e por aí vai, certo? Então, temos esse atributo geral, como eu bem citei para vocês, a nossa altura, o nosso peso, e aí cada instanciação, cada objeto pertencente a essa classe vai ter aí as suas próprias características. Beleza? Ok? Então, sobre abstração, instanciação, era isso que eu queria falar. Vocês viram que, durante essa discussão, um termo ficou bastante em evidência, o termo classe. Então, vamos entender o que se trata as nossas classes e como elas se figuram dentro aqui da orientação a objetos. Então, a classe vai representar uma categoria, como vocês bem viram. A classe de carros, classe de pessoas, classe de casas, classe de notebooks, classe de smartphones, classe de livros, certo? E aí os objetos são membros ou exemplos dessa categoria, fazem parte aí desse grupo que nós criamos. E aí, dentro aqui dessa disciplina, como nós estamos utilizando os conceitos da UML, então a classe ela é representada por um retângulo que pode ter até 3 divisões, certo? Olha só, como nós representamos as nossas classes dentro da UML. Olha só, elas vão ter 3 divisões. A primeira vai ser o nome que identifica a classe, classe carro, classe pessoa, classe notebook, classe casa. A segunda serão os atributos pertencentes a essa classe, ou seja, as características que os objetos oriundos dessa classe deverão ter. Pegando a classe pessoa, pessoa vai ter altura, peso, cor da pele, sexo, nome, e outras características um tanto aí gerais, que são coisas que todos nós aqui temos em comum. E uma terceira divisão, olha só, que vai possuir possíveis métodos que a classe contém. Por que é métodos? Vamos falar sobre isso mais à frente, mas um breve spoiler, tá? Todos vocês já sabem, são as coisas que as nossas classes são capazes de fazer. Os objetos da classe pessoa são capazes aí de fazer algumas coisas que somente as classes pessoa, que somente os objetos dessa classe fazem. Os objetos da classe carro são capazes de fazer coisas que somente os objetos dessa classe são capazes de fazer e por aí vai. Vocês entenderão melhor sobre isso conforme eu for avançando aqui nessa discussão. Então, no geral, as classes elas vão possuir atributos e métodos. Atributos, as características, métodos, o que a classe é capaz de fazer. E aí as classes também podem possuir apenas uma dessas características, é algo bem comum também no universo da programação. Você pode ter uma classe que somente tem atributos, pode ter uma classe que somente tenha métodos e por aí vai. Também as classes podem não possuir nenhuma dessas características, como é o caso das nossas classes abstratas, certo? Outro termo-chave aí que acredito eu vocês já tenham visto no universo da programação orientada a objetos, mas se não lembram, eu escuto sobre isso aqui ao longo dessa aula. Então, olha só como as nossas classes se figuram dentro lá do nosso Asta UML, aquele programinha que vocês utilizam para fazer
a modelagem de software utilizando a linguagem aí de modelagem UML, coisas que acredito eu, vocês bem já sabem, com a vossa experiência nas outras disciplinas do curso. Então é por isso que eu nem falo tanto, nem faço toda essa introdução sobre a UML ou sobre o Asta, certo? Então lá no Asta, quando criamos uma classe, olha só, é esse formato que ela tem. E se vocês bem notarem aqui, nós temos meio que 3 divisões. Como eu bem disse, a primeira representa o nome da classe, a segunda vai representar os seus atributos, as suas características, e a terceira vai representar os seus métodos, o que a classe é capaz de fazer. Aqui temos classes que estão vazias, não tem nada, classes abstratas, assim poderíamos dizer. Porque temos aqui a classe carro, ela nem tem atributo, nem tem método. Temos aqui a classe pessoa, que nem tem atributo, nem tem método. Temos aqui a classe casa, que também não tem atributo e não tem método. Isso aqui eu fiz só para vocês verem como é o mod das classes aí, lá do Asta, certo? E aí, foi dito agora há pouco que as classes possuem atributos. Os nossos atributos também são encarados como propriedades. Então, vamos entender melhor o que diabos são esses nossos atributos, essas nossas propriedades. As classes costumam definir atributos, que também são conhecidos como propriedades. E aí, esses camaradas representam nada mais, nada menos do que as características de uma classe, as peculiaridades, as particularidades dessa classe. E aí, como exemplos de atributos, o que nós temos? A cor de um objeto da classe carro, a altura de um objeto da classe pessoa, o endereço de um objeto da classe casa, a matrícula de um objeto da classe estudante. Temos essas características, essas peculiaridades, que são chamados de atributos dentro de cada uma dessas 4 classes. A classe carro tem uma cor, a classe altura tem uma altura, a classe pessoa tem uma altura, perdoe, a classe casa tem um endereço e a classe estudante tem uma matrícula. Então, assim que as coisas se figurem, assim que a gente define esses atributos. E aí, na UML, como eu bem disse, os atributos eles estão presentes na segunda divisão daquela classe que eu mostrei agora há pouco. E aí, eles vão conter ali, naquele espaço, 2 tipos de informações. Que informações são essas? O nome que vai identificar o seu atributo e o tipo de dado que aquele atributo armazena. Afinal, não estamos buscando só representar coisas da vida real, tal como elas são. A Josiane e tem altura de tanto. Não. Aqui nós estamos fazendo a modelagem. Então, estamos criando o molde que cada objeto da classe pessoa irá ter. Então, dentro aqui do universo da programação, os nossos atributos vão possuir um nome e qual tipo de dado que será associado a esse atributo. Como, por exemplo, pensando aí na altura, a altura deve possuir um dado do tipo real. Pensando na matrícula de um aluno, o dado deve possuir um valor do tipo inteiro. Pensando no nome da pessoa, o nome deve possuir um dado do tipo string, uma cadeia de caracteres e por aí vai. Certo? Também é necessário ressaltar que não é possível trabalhar com a classe, apenas com as suas instâncias. Então, vocês têm esse molde à sua disposição, o molde pessoa, o molde carro, a classe pessoa, classe carro, classe teclado, por aí vai. Só que você não vai trabalhar com essas classes lá no seu programa, quando as coisas forem se figurar. Aqui, nessa parte mais estratégica, nessa parte da modelagem, nós enxergamos essa classe. Mas quando o nosso programa estiver funcionando, ele não vai estar lidando com as classes, mas sim com as instanciações, com os objetos que são oriundos dessas classes. Vai trabalhar aí com o perfil de uma pessoa da classe pessoa. Vai trabalhar aí com um estudante que foi oriundo da classe estudante. Pensando em uma aplicação acadêmica, por exemplo. E por aí vai. Então, a gente nunca trabalha nível de programação com as nossas classes. Claro, podemos declarar as nossas classes muito bem, como vocês já bem sabem, nos vossos programas, só que quando as coisas estiverem funcionando, você não vai estar lidando com as classes, o programa não lida com as classes, mas sim
com as suas instâncias. E aí cada instância vai ser caracterizada por seus atributos, o que vai torná-lo um objeto único. Olha só, por exemplo, você nunca vai trabalhar com a classe carro, propriamente dita, mas sim com as suas instâncias, como um Fiat Uno, um Toyota Hilux SW4, um SUV Peugeot 3008 e por aí vai. Olha só, uma analogia para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. Ninguém pode morar na planta de uma casa. Nós temos a planta de uma casa, mas ninguém mora na planta dela. Você mora no objeto que foi oriundo dessa planta, que nada mais, nada menos é do que a sua casa. A sua casa foi oriunda de uma planta, ou tinha uma planta de uma casa, você não ia morar nessa planta, você vai morar no objeto que foi construído, que foi instanciado mediante essa classe, mediante essa planta. Fazendo essa analogia, as coisas costumam ficar mais claras aí para os alunos, principalmente o pessoal que não tem tanta maturidade com a orientação a objetos. Mas aqui, acredito eu que todos vocês já têm, mas eu sempre gosto de ressaltar essas coisas para deixar mais fixo. Beleza? Então, todos os objetos, eles vão ter atributos relativos à classe na qual pertencem. Certo? E aí, esses atributos atuam como as características desses objetos e todas as instâncias de uma mesma classe vão possuir os mesmos atributos, entretanto, podem assumir valores diferentes. E mesmo que possuam valores iguais, pessoal, digamos que mesmo que a Josiane tenha as mesmas características da Lanús em questão de peso, em questão de altura, em questão de idade, são pessoas diferentes, são duas mulheres diferentes. A Lanús é uma mulher, a Josiane é outra. Não são a mesma pessoa. Não. Por mais que as duas, e imaginando aqui no universo da programação, sejam instâncias da nossa classe pessoa, elas serão tratadas de forma diferente, porque cada uma delas são objetos diferentes aqui dentro do universo da programação e também aí dentro da nossa vida real, porque afinal a gente enxerga a vida com esse paradigma orientado a objetos. Então, pegando agora o que nós aprendemos e colocando em prática, olha só como as coisas se figuram. Estou de novo com a classe carro, estou de novo com a classe pessoa, estou de novo com a classe casa. Vejam que agora, essas três classes têm algumas informações aqui preenchidas. Vejam aqui, eu sei que a primeira divisão é o nome da classe. A segunda são os atributos. Então, o que está aqui preenchido são os atributos. Então, o que a classe carro possui? Tem uma cor do tipo string. String, vocês já bem sabem, é uma cadeia de caracteres. Modelo, também do tipo string. String é uma cadeia de caracteres. Marca, também do tipo string. Se vocês notarem, está seguindo exatamente o que foi dito anteriormente, em que os atributos são caracterizados pelo nome do atributo e o seu tipo. A classe pessoa, olha só, temos uma altura do tipo float, que é o tipo real, peso também do tipo float e dado do tipo int. Classe casa. A casa possui um número do tipo inteiro, possui um endereço do tipo string e possui um dono do tipo de outra classe. Opa! Calma, isso é possível? É sim, absurdamente possível. Vocês já bem sabem que podem muito bem ter isso tranquilamente dentro dos vossos programas. Olha só, dono do tipo pessoa. Pessoa é outra classe. Então é como se aqui nesse espaço você tivesse essa classe pessoa dentro aí da classe casa. Porque a casa vai ter um dono. E o dono vai ser uma pessoa. Uma pessoa vai ter essas características. É assim que a gente enxerga esses conceitos, certo? Outra coisa, falamos sobre classes, falamos sobre atributos, as coisas já estão ficando mais claras para vocês, certo? Ainda mais claras, assim, espero, todo mundo já sabe isso. Vamos falar agora sobre os métodos, que era outra palavra-chave que surgiu durante aqui a minha apresentação. Então, os métodos, que também costumam ser chamados de operações ou comportamentos, representam atividade que um objeto de uma classe pode executar. O que aquela classe é capaz de fazer? O que uma pessoa é capaz de fazer? Uma pessoa pode voar? Não. Isso é algo relacionado a um objeto da classe animais, por exemplo. Uma pessoa ela pode. Deixa eu ver aqui.
É engraçado falar isso, mas uma pessoa um objeto da classe pessoa pode buzinar? Não, porque isso é uma característica de um objeto, de uma instância da classe carro. Então vocês já conseguem perceber que os métodos devem fazer total sentido à classe na qual pertence. Uma pessoa não pode voar, uma pessoa não pode buzinar, uma pessoa não pode frear. Não, isso, o método são coisas que objetos de outras classes são capazes de fazer. A classe pessoa já tem as suas próprias características, certo? Outro ponto, o método pode ser comparado a uma função desenvolvida na linguagem C, por exemplo. É aí o que você já tem grande familiaridade, já dominam bastante a linguagem C. Então, outra alusão aí para ficar mais nítido do que são os nossos métodos. Meu, que são as funções que aquela nossa classe é capaz de desempenhar. Certo? Olha só, em C, as funções podem ou não conter parâmetros, que recebem os valores dos argumentos utilizados na chamada da função. As funções podem ainda retornar ou não um valor. E isso, essa mesma lógica de você ter ou não parâmetros, de você retornar ou não valores, também se aplica na orientação a objetos, também se aplica nessas linguagens, certo? Temos a mesma lógica. Os nossos métodos são representados lá na terceira divisão da nossa classe, lá naquela terceira parte daquele nas classes que eu mostrei para vocês agora há pouco, pessoa, carro, casa, certo? Eles estarão ali presentes na terceira divisão. E aí é necessário também, para deixar as coisas mais claras, que na UML vocês sigam o padrão Lower Camel Case, que, conforme está escrito aqui, começa com a primeira letra aí desse método em minúsculo, e aí se ele for representado por uma palavra composta, sei lá, abrir conta bancária, por exemplo, é um método aí relacionado a uma pessoa, a um cliente de um banco. Então você vai ter o método abrir conta bancária escrito todo junto, só que com a primeira letra, no caso a letra A, da palavra abrir minúsculo, a segunda conta com a primeira letra maiúscula, a terceira também com a primeira letra maiúscula, certo? Para diferenciar essas palavras. Então a gente chama esse padrão de Lower Camel Case, certo? Então já tenham em mente, já tenham ciência que é nesse padrão, nesse formatinho aqui, que vocês escreverão os vossos métodos. Se eu não estou enganado, até o Asta, o ML, ele já acho que avisa sobre isso, ou quando você escreve, ele já formata automaticamente. Não me recordo muito bem, mas isso aqui já é um padrão que vocês também devem seguir. Então não esqueça o padrão Lower Camel Case, que está exatamente aqui da mesma forma que eu escrevi. Certo? O método também representa o conjunto de instruções que são executadas quando esse método é chamado, tal qual a nossa função na linguagem C. A gente só vai executar o que está atribuído naquela função quando aquela função for chamada. Se ela não for chamada, então a gente não executa. A gente só executa se aquela função de fato for chamada. Olha só, um objeto da classe carro com atributo cor contendo valor cinza possui o método transportar pessoas, no qual se encarrega de transportar pessoas dentro do veículo. Um objeto de outra classe, que não seja carro, pode transportar pessoas? Temos alguns objetos que podem, sei lá, navio, moto, por aí vai. Mas se não for um objeto que meio que está na classe geral, digamos assim, meios de transporte, então ele não vai ter esse método, não vai conseguir transportar pessoas. Uma pessoa não pode transportar pessoas. Uma casa não pode transportar pessoas. Um teclado não pode transportar as pessoas. Um smartphone ainda não pode transportar pessoas. Se bem que eu acho que lá no futuro talvez surja algum aplicativo que permita que a gente possa se teletransportar para outra localidade. Eu acho isso bem provável, certo? Mas por enquanto os nossos smartphones ainda não são tão inteligentes nesse ponto. Nenhum nerd aí da faculdade inventou um aplicativo para fazer isso. Então, por enquanto, o nosso celular não pode transportar pessoas, mas acredito que lá no futuro talvez ele consiga isso, certo? Então, vocês já bem notaram que esses métodos têm que fazer respeito, têm que ter total sentido à classe na qual pertence,
Certo? E aí agora, voltando para o exemplo que nós estamos discutindo, estamos nos aprofundando aos poucos, olha só, a classe carro está aqui com seus atributos, a classe pessoa está aqui com seus atributos, a classe casa está aqui com seus atributos. Classe carro tem cor, modelo, marca, tanque e velocidade. Esses são seus atributos. Todo objeto da classe carro vai ter tudo isso. E todo objeto da classe carro vai ser capaz de transportar pessoas, vai ser capaz de acelerar, vai ser capaz de frear e vai ser capaz de verificar o nível de gasolina. Classe pessoa. Todo objeto da classe pessoa vai ter uma altura, um peso e uma idade. Todo objeto da classe pessoa vai ser capaz de dormir, comer, respirar e sorrir. Todo objeto da classe carro vai ter um número, um endereço e um dono, que é do tipo da classe pessoa. Toda classe casa vai ser capaz aí de acender as luzes, por exemplo. Então, se vocês bem notaram, temos todos esses métodos que dizem respeito a essa classe. Por mais aí que aqui na classe pessoa, sorrir ultimamente esteja meio difícil, como a Lanusa disse, mas temos esse método. Vocês são capazes de sorrir. Por mais que agora não estejam com vontade, mas vocês são capazes de fazer isso. É algo que nós humanos somos capazes. O que vocês não podem é verificar nível de gasolina, acender luz. Se bem que a gente pode, né? Eu posso muito bem, daqui a pouco vou fazer isso mesmo, e aqui no interruptor apertar e acender minha luz. Posso, mas isso não é algo que faz sentido de estar na minha classe, porque para acender luzes, a gente vai ter todo um procedimento por trás, e esse procedimento diz respeito a um objeto da classe carro, porque vai ter que acionar aí o sistema elétrico da casa, mandar a energia para a luz aqui do meu quarto, por exemplo, e acender. Eu sou quem deflagra essa ação. Eu deflagro a ação de acender a luz, mas ela não pertence à minha classe. Por mais que eu seja capaz de fazer isso, eu sou o evento deflagrador, mas eu não consigo possuir essa classe dentro do meu código. Imaginando aí, claro, o nosso contexto aí de software, certo? Beleza? Então, são assim que as nossas classes se figuram dentro do nosso Asta, e são coisas aí que, acredito eu, você já tem grande familiaridade, certo? Outra coisa, vocês viram que, à medida que eu fui discutindo esses elementos, eu fui discutindo os atributos, fui discutindo os métodos, eles têm algumas coisas aqui características. Olha só, temos aqui alguns sinais de menos, alguns sinais de mais, temos algumas outras coisinhas que irão aparecer, e tudo isso figura como a visibilidade que esses atributos e esses métodos terão dentro aí do seu diagrama de classes. Afinal, estamos falando sobre as classes, vocês estão entendendo sobre cada uma dessas classes, e é óbvio que essas classes estarão presentes dentro de um diagrama. E também, dentro aí da programação orientada a objetos, vocês bem sabem que os nossos atributos, os nossos métodos têm as suas próprias visibilidades. É tanto que essa visibilidade é algo que promove uma certa segurança ao nosso código, que evita que classes indesejadas façam a manipulação incorreta dos dados que estão dentro de um objeto pertencente a uma classe, certo? Então, também falar sobre a visibilidade é importante aqui para vocês. Então, a visibilidade é utilizada para indicar o nível de acessibilidade de um determinado atributo ou método. Como aquele atributo ele pode ser acessado? E aí, ele é representado à esquerda de um atributo ou método, como vocês bem viram, aquele sinalzinho de menos, aquele sinalzinho de mais. São coisas que não estão ali só por estética. Não, eles também têm algum conceito, têm algum sentido por trás. E aí nós temos 4 tipos de visibilidade. A primeira delas é a visibilidade do tipo pública. O que a visibilidade do tipo pública significa? Que ela simboliza que todo atributo ou método pode ser utilizado por qualquer objeto sem restrição alguma. Ou seja, se eu tenho o meu atributo ou meu método setado com o sinalzinho de mais antes desse atributo, antes desse método, então ele vai poder ser utilizado dentro do meu código, dentro do código do meu programa, por qualquer outro objeto, certo? Sem nenhuma restrição. Os atributos e os métodos que têm uma visibilidade privada irão representar o seguinte:
que somente os objetos da classe detentora do atributo ou método privado podem utilizá-lo. Então, já estou deixando as coisas mais privadas. E aí, para fazer isso, eu utilizo o símbolo de menos. Outra visibilidade, do tipo protegida. Ela simboliza que não somente os objetos da classe detentora desse atributo ou método privado podem utilizá-lo, mas também suas subclasses. Você sabe muito bem o que são subclasses, que são as classes oriundas aí de herança, certo? As nossas classes filho. Então, a gente meio que está dizendo, com o atributo protegido, que não somente essa classe e os seus objetos poderão manipular esses atributos ou métodos, mas também as suas subclasses, o que vier oriundo dessa classe também vai conseguir acessar esses atributos ou métodos. E aí, eles são representados pelo nosso hashtag, o nosso jogo da velha, que é símbolozinho aqui que vocês já conhecem, então. Por fim, a visibilidade do tipo pacote, ela simboliza que somente os objetos dentro do mesmo pacote têm os atributos ou métodos e podem utilizá-lo. E aí vocês já sabem também que a programação orientada a objetos trabalha com o conceito de pacotes. Vocês viram lá no Java que isso também é algo que existe, certo? E aí, caso vocês precisem representar dentro do vosso diagrama de classes que um determinado método, que um determinado atributo será acessível por meio de pacotes, então vocês utilizam o símbolo de tio, certo? Beleza? Ok, então essa visibilidade também é algo que está presente dentro dos nossos diagramas, e aí eu já mostrei para vocês como isso se figura. Como eu bem tinha dito, principalmente na visibilidade protegida, as subclasses da nossa classe vão poder fazer o uso desses atributos ou métodos que estão protegidos. E isso se figura como o conceito de herança, porque subclasse é uma classe que que foi herdada, que herdou as características de uma classe pai. É a nossa classe filha herdando as características da classe pai. E isso se figura como conceito de herança, coisa que vocês também estudaram na programação orientada a objetos. Então, a herança é uma das características que são mais poderosas e importantes no universo da orientação a objetos, e ela é interessante porque permite o reaproveitamento de atributos e métodos. A gente já discutiu sobre isso lá no nosso diagrama de casos de uso. É tanto que eu até disse, olha, pessoal, isso aqui que estamos estudando se figura como coisas que fazem parte lá da nossa orientação a objetos. Tínhamos lá a classe pessoa, por exemplo, tínhamos as subclasses pessoa física, pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica têm as mesmas características da classe pessoa. Classe pessoa, sei lá, vai ter nome, idade, endereço, por aí vai. Renda, certo? Pensando no cliente de um banco. A classe pessoa física vai se diferenciar por possuir um CEP e ter seus próprios métodos relacionados a isso. A classe pessoa jurídica vai se diferenciar por ter um CNPJ e vai ter as suas próprias características relacionadas a isso. Isso que nós vimos era o que estava figurado lá a nível do diagrama de casos de uso. Aqui temos a mesma lógica implementada também a nível de diagrama de classe, já pensando mais no projeto, no código aí do nosso produto, certo? Então, isso também vai permitir o reaproveitamento de métodos e de atributos. E é muito útil, vocês já bem sabem, aplicar a herança, porque ela otimiza tempo de desenvolvimento, diminuição de linhas de código e simplifica futuras manutenções. Afinal, olha só, para vocês entenderem, otimiza tempo de desenvolvimento. Afinal, pegando essas três classes, pessoa física, pessoa jurídica, você iria demorar mais tempo para codificar essas três classes se você não aplicasse esse conceito de herança, porque a classe pessoa física vai ter todas as suas características, a classe pessoa também vai ter todas as suas características e a classe pessoa jurídica também vai ter todas as suas características e todos os seus métodos, bem como as outras. Se você não aplicar o conceito de herança, você está demorando mais tempo para digitar e está sendo redundante, porque o que está contido ali na classe pessoa física está contido na classe pessoa, que está contido na classe pessoa jurídica. Então, você não teve reaproveitamento, certo? Então, você teve também um aumento no número de linhas do seu código e não a diminuição
que é um fator positivo aí proporcionado pela herança. Outra coisa, na questão de manutenções, sei lá, você viu que algo precisava ser modificado na classe pessoa física, e aí isso também se aplica na classe pessoa jurídica e na classe pessoa, só que se você não fizer essa modificação, que está contida na classe pessoa, e que também é necessário nas outras duas classes, se você não fizer nelas, nessas outras duas, então aí você está prejudicando o seu software, porque ele vai estar com algum problema. A classe pessoa física, beleza, não está apresentando esse problema, porque você já corrigiu, mas a classe pessoa e a classe pessoa jurídica tá, porque você não corrigiu. Quando você aplica o conceito de herança, você já faz uma modificação na classe geral, sei lá, na classe pessoa, e isso já é válido para todas as suas subclasses. Então, fiz essa alteração na classe pessoa, ela vai ser válida na classe pessoa física, vai ser válida na classe pessoa jurídica, e vai ser válida nas outras classes que forem derivadas dessa classe pessoa. Certo? Então, isso simplifica bastante as nossas manutenções no código. O conceito de herança também trabalha com os conceitos de superclasse e subclasse, que é algo que vocês também utilizam lá na linguagem Java, lá na orientação a objetos, já no próprio código, lá com superclass e com os extents que vocês representam as subclasses, enfim. Então, olha só, a nossa superclasse, que também é chamada de classe mãe, classe pai, tanto faz, é uma classe que contém classes derivadas a partir dela, que herdam seus atributos e métodos. Subclasse, também chamada de classe filha, ou de classe filho, tanto faz, é uma classe que herda atributos e métodos aí de uma superclasse. Certo? Então, superclasse é a mãe, subclasse aí são as filhas. Certo? Beleza? E isso meio que não soa familiar para você? Sim, porque é algo aí que vocês já utilizavam bastante lá na programação orientada a objetos. Você já tinha esses termos. Superclass e um termo lá relativo a subclasses que também representava isso lá a nível do seu código. Então, por isso que acredito eu que tenha soado familiar para você esse conceito. A vantagem do uso de herança é muito óbvia, muito óbvia. Não é preciso declarar métodos e atributos para classes que possuem similaridades entre si. Você está reaproveitando o seu código. Isso é muito bom. Vai levar em consideração aquelas características, aquelas vantagens que eu acabei de citar, e é excelente em questão de manutenção. Pessoal, uma coisa que vocês precisam ter em mente aqui. Não pensem que, por exemplo, quando vocês chegarem no final de um projeto, finalizamos o projeto, entregamos, já está lá com o cliente. Pronto, não pensem que as coisas acabam ali. Elas nunca vão acabar. Tanto que o software, ele só vai ter fim quando as pessoas deixarem de utilizá-lo. Ninguém mais utiliza, como foi o que aconteceu com o Orkut, então teve fim. Certo? Mas enquanto o pessoal utilizar, ele vai existir. Então, um projeto, ele nunca não, né? Ele só vai ter fim quando o produto oriundo desse projeto, ele for de fato aí deixado de lado, as pessoas não mais o utilizarem, como foi o caso do final do Orkut. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que, quando vocês forem para a vida real, terminou um projeto, esse projeto não terminou ali. Ele vai continuar. Entregamos para o cliente agora está utilizando, ele que se vire, nada disso. O cliente vai solicitar manutenções, o cliente vai encontrar erros, e aí vai caber a vocês lidar com tudo isso. Então, por isso que é muito importante, por isso que é muito necessário se ter um bom projeto por trás, porque quando essas manutenções, essas modificações, essas correções forem necessárias, então as coisas já serão muito bem articuladas, serão facilmente aí desenvolvidas. Certo? Beleza? E aí, se a manutenção de software for necessária, se em uma manutenção de software for necessário atualizar o método de uma superclasse, suas subclasses também estarão atualizadas. Então, também aí, mais outra vantagem aí do uso da herança, certo? Como eu bem tinha dito, o que você modificou na classe mãe vai ser válido, vai dar atualizado também nas suas classes filhas, certo? Uma subclasse também pode se tornar uma superclasse a qualquer momento, que é o caso que você tem a classe mãe e as suas filhas, e uma dessas filhas vai ter outras classes filhas, e essas que estão nessa última ramificação, como se fossem classes netas da classe mãe, é só pensar no conceito de uma família,
certo? Isso também é aplicável aqui na programação. Então, uma subclasse, uma classe filha, pode ser uma classe mãe em algum determinado momento. E aí, para isso, basta apenas que se derive uma subclasse a partir dela. E é o que está ocorrendo aqui, olha só. Temos aqui a minha classe cliente físico, minha classe cliente jurídico. Isso demonstra um exemplo da herança dessa classe cliente. Porque todo cliente, pensando aí em uma aplicação bancária, por exemplo, vai ter um nome, vai ter um endereço e vai ter uma conta relacionada à sua conta bancária, certo? Tanto que até aqui, conta é do tipo conta, endereço do tipo string, nome do tipo string, certo? Eu sei aqui que cliente é uma superclasse, é uma classe mãe. Por quê? Como é que eu consigo identificar isso? Porque essas duas classes estão apontando para ela através aqui desse conectivo, certo? Essa linha associativa está conectando elas, e aqui eu tenho essa setinha que está apontando para a classe cliente. Ou seja, classe cliente jurídico, classe cliente físico, são filhas da classe cliente. Então, um cliente vai possuir tudo isso aqui, um cliente físico, perdoe, vai possuir tudo isso aqui, nome, endereço e conta, mais um CPF. Um cliente jurídico vai possuir o nome, endereço e conta, também tudo isso aqui, mais um CNPJ, certo? Porque é isso que diferencia essas duas classes. Beleza? Então é assim que a gente representa aí a herança dentro da orientação a objetos dentro aí do nosso UML. Outra coisa importante é o conceito de polimorfismo. Acredito eu, também seja um conceito aí bem fixo, um conceito-chave na mente de vocês, porque diz respeito ao que foi estudado ao longo da nossa disciplina. Então, esse conceito de polimorfismo está também associado à herança. Ele trabalha com a redeclaração de métodos que são previamente herdados por uma subclasse. Então, você tem lá na sua classe mãe alguns métodos que, nas classes filhas, podem ser redeclarados. Isso é o polimorfismo. É algo que também é bem aplicado, muito utilizado, até dentro da programação orientada a objetos, certo? Então, você vai ter lá na classe mãe esse método que vai ser declarado nas suas classes filhas, certo? Então, isso permite que se existam dois ou mais métodos com a mesma nomenclatura, com o mesmo nome, mas com implementações diferentes. Então, lá na classe mãe, vai ter esse método com o mesmo nome, só que vai ter uma implementação específica. Na classe filha também vai ter esse mesmo método, afinal ela também herdou, só que ele vai estar redeclarado com algumas modificações, certo? Que é o caso aqui que eu trago para vocês. Então, olha só, agora analisando as nossas contas, ó, conta comum. Tenho aqui a conta comum com atributo saldo do tipo protegido. Pessoal, o que o tipo protegido faz? Garante que o saldo só é visível dentro da classe conta comum e dentro das suas subclasses, as suas classes filhas. Então, a classe conta poupança consegue verificar o saldo e a classe conta especial também consegue verificar o saldo aqui dessa conta, dessa classe conta comum. É assim que as coisas se figuram. Outra classe, fora dessas aí, não vai ter acesso a esse informativo aqui. Certo? Então, estou aqui, ó, conta comum. Tem um saldo do tipo protegido, tem um saldo protegido do tipo double. E tem um método aqui, realizar saque. Uma conta comum tem a sua própria forma de se realizar um saque. A conta poupança tem só aqui uma data de aniversário, é tanto que nem tem um método diferente em realizar saque. Mas uma conta especial tem. O que é uma conta especial? Pessoal, conta especial é uma conta na qual você, cliente, pode extrapolar o valor do seu saque. Você mesmo que tem um limite especial, certo? E aí é o que está aqui, conta especial. Então você meio que vai ter lá um limite que você pode extrapolar. Sei lá, você quer sacar 600, mas a sua conta tem R$400. Então você faz esse saque de 600 e fica devendo 200 aí para o banco, porque você ultrapassou. Tem até um outro termo, acho que é cheque especial, não lembro muito bem, esse termo é alguma coisa assim, mas é o que se figura dentro desse exemplo. É só o fato de você poder sacar
além do valor que você possui na sua conta. É como se fosse um empréstimo que o banco faz, assim, digamos, de uma forma bem grosseira, e aí você se compromete a pagar isso depois. Fica devendo para o banco, certo? Então, olha só, o método de realizar saque de uma conta especial vai ser diferente do método de realizar saque de uma conta comum. Porque a conta comum não tem essa possibilidade de você extrapolar o valor no qual você vai sacar. Na conta especial você pode, na conta comum não. Conta especial pode, conta comum não. E se vocês olharem, essas duas classes têm o mesmo método. Isso é polimorfismo. Estou aqui com o método realizar saque e estou aqui com o método realizar saque. Mas calma aí, professor. Você não disse que uma subclasse já herda tudo que essa classe, que a sua superclasse tem? Sim. Então ela já herda o saldo e já herda esse atributo. Só que aqui está sendo redeclarado para indicar que esse método vai ter uma redeclaração, vai ter uma lógica diferente da lógica que o método realizar saque possui dentro da classe comum. É essa aí a diferença, certo? Então isso aqui é polimorfismo e é algo que vocês também, com certeza, já aplicaram em algum momento na vida, certo? Então, pessoal, era isso que eu tinha trago aqui neste momento para se discutir sobre a orientação a objetos, certo? Então, nesta aula que nós discutimos, nós fizemos aí uma compreensão mais detalhada da orientação a objetos, certo? A gente meio que relembrou esses conceitos, busquei deixá-los frescos aí na mente de vocês e, para isso, discutimos sobre abstração, classes, métodos, atributos, visibilidade, herança e polimorfismo, porque, querendo ou não, são conceitos, são termos-chave lá da programação orientada a objetos. Beleza? Então, tá aqui a referência que eu utilizei. E é isso, pessoal. Agradeço aí a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Certo? Aguardem só um pouquinho. Deixa eu só encerrar aqui essa gravação.